Olá, turminha. Bom dia a todos e vamos para mais uma aula da nossa semana. Hoje, 15 de setembro, a rotina: leitura do professor, um poema de Vinícius de Moraes, soneto da fidelidade, e explicando um pouquinho sobre poemas também. Em português, nós teremos a atividade do ler e escrever, atividade 1A, poemas concretos. Em matemática, apostila aprender sempre. Página 12 e a sequência na página 13. Vamos lá? Antes de eu fazer a leitura, nós iremos primeiro fazer a correção da atividade de ontem, tá? Para depois dar início na nossa aula de hoje. Antes de iniciarmos a atividade do dia, nós iremos fazer a correção da atividade de ontem. Então, na questãozinha 3, ontem pediu para você dar uma lida nos trechos e responder o que teria causado algum dano ou estrago, né? Que vocês iam circular as palavras referente a alguns habitantes da Terra. Então, naqueles trechos, vocês teriam que responder que eles não pareciam confiáveis, que eles ameaçariam a liberdade, que eles eram seres problemáticos da Terra, né? E tem inteligência, mas parece que não tem. Então, são coisas que, para eles, essas expressões trariam algum dano ou estrago nos habitantes da Terra, certo? Agora a questão B estava dizendo que seria uma resposta pessoal, que vocês teriam que se basear no conhecimento de vocês. O que será que eles fizeram para ameaçar a liberdade dos outros membros do sistema solar? Então, seria uma resposta de vocês, ok? Essa foi a lição da correção da lição de português da data de ontem. Nessa atividade da correção de matemática, não precisaremos nem fazer a correção, porque ele já tinha pedido para você fazer uma estimativa, depois para você fazer o cálculo e, por último, conferir na calculadora se a sua resposta está correta, certo? Aí ele estava perguntando se a resposta do probleminha número 1 estava certo. Se você fez o cálculo, ela automaticamente a resposta estava errada, certo? São 648 meninos. Na questão 2, também ele estava dizendo que as pulseiras que foram vendidas, né, foi R$ 1.938, e os brincos e colares R$ 2.406. Se o resultado estaria certo, o resultado que foi feito do cálculo de Tainá. E o resultado dela também estava errado se você conferiu na calculadora, com a sua conta. Na questão 3, ele estava pedindo para você fazer uma estimativa, né? Se o valor a soma era menos ou mais de 1.000. E o resultado seria a estimativa que a soma era mais de 1.000, certo? E a B também pediu para você fazer uma estimativa depois que você respondesse, para verificar se a sua estimativa estava certa. E aí ele estava perguntando qual a diferença de 1.000 e 248, se é mais ou menos a 800. Então, o cálculo é menos, certo? Porque o resultado dá 754, ok? Então, essa foi a correção das lições anteriores e agora nós iremos para a explicação das lições de hoje. Hoje, nós iremos ler um texto informativo, tá? Esse texto informativo quer dizer o quê? É que ele nos informa conhecer alguma coisa. E o nosso texto informativo é sobre poemas. Poema, ele é um texto literário escrito em versos e que são distribuídos em estrofes. O que são versos? Versos são cada linha no meu texto poético.
e estrofe é a quantidade de linhas do meu verso. Por exemplo, para eu formar uma estrofe, eu preciso de 2 linhas, 3 linhas ou 4 linhas, tá? Esses versos, eles podem ser regulares, podem ser brancos ou livres. O que isso quer dizer? Regulares, brancos ou livres. Regulares é a forma que a minha métrica, ela é com métrica e tem rima, tá? O que é uma métrica, perdão? Métrica é a contagem dos sons do meu verso, tudo bem? Quando ele é branco, ele quer dizer que ele é com métrica e sem rima. Então, ele tem contagens de versos, mas ele não tem rima, né? Uma palavra não rima com a outra. E quando ele é livre, ele também é sem métrica, ele não tem contagem de versos e também não tem rimas. Tudo bem até aqui? Agora, existe vários tipos de poemas, tá? Existe a poesia que ela é diferente do meu poema. Por que diferença tem a poesia do poema? A diferença é que o poema, ele tem a estrutura de um texto. E a poesia, ele já relaciona o conteúdo daquele texto, tá? Então, por isso que há essa diferença. Eu vou ler para vocês um poema. Esse poema é de Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. Ele é um poema que você vai verificar o que são as rimas, onde os versos, né, o final da minha linha, existe uma palavra que rima com a outra, tá? Vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então, os versos regulares que tem aqui, ele é aquela palavra que rima, tá? Por exemplo, atento rima com pensamento. A última palavra da primeira linha do meu verso com a última linha da minha estrofe, tá bom? Por exemplo, tanto e encanto. Então, a segunda linha, a última palavra rima com a terceira linha que é o meu verso, que rima com encanto. Então, essas palavras, elas são as palavras que fazem a rima daquele poema, tá bom? Na aula de português de hoje, vocês vão aprender sobre poemas concretos. Mas antes de eu explicar o que é um poema concreto, eu vou dar uma imagem para vocês visualizarem, prestarem atenção nessa imagem, e depois eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o poema concreto. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com a sequência didática do livro Ler e Escrever, atividade 1A, Poemas Concretos. Nessa sequência didática, vocês irão conhecer alguns poemas concretos. Deverão observar a estrutura do texto, a sua distribuição, o desenho que é apresentado nesse texto, ritmos, rimas, melodias, seus efeitos de sentido. Às vezes você deve estar perguntando assim, mas a professora ainda não começou essa sequência, como é que nós iremos fazer? No mês de maio, para quem assiste às aulas do Centro de Mídia ou pela TV 2.2, lá no mês de maio, se eu não me engano, lá para o dia 6 de maio, teve uma professora que deu essa sequência didática para vocês, tá? Eu vou deixar abaixo o link dessa atividade, desse dia, dessa aula do Centro de Mídias, para vocês estarem relembrando. E quem não assistiu,
para vocês poderem assistir, que vai auxiliar também vocês no desenvolvimento dessa atividade de hoje, ok? Eu vou apresentar para vocês alguns modelinhos de poemas concretos, tá? Vamos para os próximos slides. Observe essa imagem e verifica o que você consegue visualizar aí. Primeiro é o meu visual. O que eu consigo ver? Eu consigo ver um desenho de uma chave, certo? Agora, o que será escrito vai estar de acordo com este desenho. Vamos ler. Perseverança e força de vontade, aliadas ao estudo e ao trabalho, são a chave mestra para todas as portas da realização pessoal. Então, nessa chave, ela está mostrando que o que está sendo escrito está informando sobre esse exemplo. Vamos para o próximo desenho. Nesse próximo desenho, o que eu consigo observar? Eu visualizando, eu vejo o quê? Um coração, certo? Agora, o que está sendo dito vai informar sobre o coração. Vamos ler. Cuidemos para que, além de um coração bom, tenhamos também um bom coração. Então, você viu que o poema, ele retrata a imagem, certo? Agora, na nossa atividade de hoje, atividade 1A, você vai observar o desenho e vai responder as questões. O que é que eu consigo observar? Primeiro, visual, olhando antes de eu ler. Vamos fazer aqui um aparato da imagem. Se eu pegar essa imagem reta, tá meio tortinho, né? Mas tudo bem. Aí eu faço isso, sigo a sequência da reta e eu faço isso. O que será que eu vou ter aqui? O número 1, a letra Z, o número 2. Então, primeiro eu tenho que identificar o meu visual, né? A minha visão, o que eu vejo, que imagem que eu estou vendo antes de eu fazer a minha leitura, para eu poder compreender essa leitura. Vamos ler. Sem um número, número, 0, o, número, número, sem um número. Então, eu consigo perceber aqui que ele está falando dos números, certo? Então, se eu pegar aqui a imagem do Z, será que essa minha imagem parece que ele está querendo representar o número 0? Se eu pegar aqui o número 1, será que ele está querendo representar que é o número 1? Ou se ele está querendo dizer que não tem número, né? Sem número, né? Um sem número. O que será que quer dizer essa imagem? Essa imagem foi disponibilizada por Augusto de Campos, tá? Vamos responder as questões para a gente poder identificar aqui na imagem. Ao meu olhar, eu vejo que é a letra Z representando o número 0, ok? Mas você vai olhar direitinho, vai visualizar o que você conseguiu encontrar nessa imagem, tá? Na pergunta número 1, tá dizendo, na questão número 2, né? Observe o poema e registre como as palavras estão escritas no poema. Como é que esse poema ela está escrita? Ela está escrita no modo convencional, linha por linha, sequência uma embaixo da outra, no modo que nós vimos
em poemas. Ela está escrita em modo diferenciado, que eu consiga visualizar através da estrutura do escrito, uma imagem. Como é que eu consigo perceber como as palavras estão escritas? É o que você vai colocar aí, ok? Na letra B, está dizendo assim: quais relações há entre o que está escrito e a imagem que as palavras formam? Então, a gente percebe que a relação da imagem com o que está escrito, ele informa que é sobre números, certo? E se você perceber aqui, eu vou colocar o número por extenso, tá? Então, eu consigo visualizar que é a letra Z do número 0, por extenso. Se eu for observar o número, né, não por extenso, em número mesmo, eu vou perceber que ele dá uma leve visualizada do número 1, ok? Então, você vai colocar aí qual é a relação que está escrito com a imagem. Tudo bem? Na questão 3, diz assim: qual a intencionalidade do autor a escrever desta forma? Então, aqui deu para perceber que o autor ele quis mostrar que, além da leitura do que está sendo escrito, ele também queria mostrar uma forma visual de você visualizar o que você está lendo, certo? Não apenas na escrita, mas sim também no desenho. Ele queria transmitir para o leitor, para ele visualizar que a leitura dele baseia-se naquela imagem, ok? Então, você com as suas palavras, você vai escrever aí. Na letra D, o que perceberam ao ler este poema? Esta é uma resposta pessoal, tá? Então, você vai verificar o que você percebeu ao ler este poema e vai responder. O que o autor quis transmitir? Uma forma diversificada, uma forma diferente? Enfim, você vai colocar da forma que você entendeu desse poema que nós fizemos a leitura, tá? Essa foi a nossa aula de português e agora nós iremos para a nossa aula de matemática. Na sequência 3, medir e pesar é só praticar. Vamos ver o que Cauã e o Biratã estavam aprontando. Eles leram que alguns povos indígenas costumavam sair para caçar animais e muitas vezes passam várias horas caminhando até encontrarem caças para sua alimentação. Os meninos resolveram andar no parque e ficar perto da casa de Tainá para descobrir, que fica perto da casa de Tainá. Observar e mapear algumas aves que vivem lá. Eles não vão caçar, mas gostariam de saber a caminhada que quais bichinhos tem ali. Esse parque tem 1.500 metros de contorno e eles deram 2 voltas para realizar as primeiras observações. Ele vai estar perguntando assim, quantos metros eles percorreram. Então, vamos lá. Eu tenho um parque. Nesse parque eu tenho 1.500 metros e eles deram 2 voltas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de 1.500 e vou fazer a conta 2 vezes esse número. Quanto que vai dar? Aí você vai responder. Quantos metros eles percorreram? Eles percorreram tantos metros, certo? Na questão 2, diz assim: o quilômetro é um dos múltiplos do metro. Então, quilômetro é múltiplo do metro. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Como os meninos percorreram 3.000 metros, isso corresponde a quantos quilômetros? Utilize o quadro das unidades para descobrir. Então, nesse quadro aqui da unidade,
eu preciso descobrir quantos quilômetros eles percorreram, certo? Vamos lá. Primeiro eu vou descobrir aqui que ele já transformou 1000 em metros, ok? Metros, que equivale o M. Eles percorreram 3.000 metros, então eu vou colocar aqui 3.000, ok? Agora eu preciso descobrir essa sigla aqui. Ela se chama decâmetro. O decâmetro, ele tem que ser dividido por 10, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar a quantidade de 3.000 e vou dividi-lo por 10, porque o nome já inicia falando de 10, tá? Decâmetro. Agora, eu tenho que fazer o meu cálculo. 3.000 dividido por 10. Eu vou cortar os últimos 2 zeros de os zeros da conta, para ficar mais fácil, porque 0 com 0 não dá nada, né? Não vai alterar a minha conta. Então, eu tenho 300 dividido por 1, que é igual a 300, certo? 300 vezes o número 1 equivale a 300. Então, eu já descobri que o decâmetro, ele contém 300, ok? O parque de 3.000 metros, ele equivale a 300 decâmetro, certo? Agora, eu preciso descobrir essa sigla. O HM, ela chama-se hectômetro, tá? O hectômetro, ele é dividido por 100. Então, é 100 vezes aquele número. É 100, o metro dividido por 100 vezes aquele número. Vamos lá, então eu tenho aqui 3.000 metros divido por 100, porque é 100 vezes, ok? Então, vamos lá. Corto os dois últimos zeros, tanto do 100 quanto do 3.000, e vou fazer agora 30 dividido por 1. Mais fácil a minha conta. 30 dividido por 1 equivale a 30, certo? Então, eu já encontrei o meu hectômetro. O meu hectômetro, perdão. O meu hectômetro refere-se a 30. Agora, é o que você precisa descobrir. Utilize o quadro das unidades para descobrir quantos quilômetros, em forma de km, eles percorreram. Se eu fiz aqui por o decâmetro por 10, o hectômetro por 100, então o meu quilômetro eu vou fazer por 1.000. Então, vamos lá. 3.000 dividido por 1.000. Agora, eu preciso saber essa conta aqui e o resultado daqui. Só que essa eu não vou fazer. Quem vai fazer vai ser vocês. Então, vocês vão fazer 3.000 dividido por 1.000. A quantidade de quilômetros, você vai obter a resposta. Ok? O que aconteceu na transformação? Então, você vai analisar como é que eu fiz a minha transformação aqui, como é que eu fiz a minha conta e você vai responder aqui embaixo, certinho? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Dúvidas? Liguem para nós, chamem no WhatsApp que nós, professoras, estaremos auxiliando vocês, certinho? Beijinho a todos e até amanhã.